Há exatos 7 anos atrás, no dia 19 de janeiro de 2017, um evento mudava o rumo da história da Lava Jato e do Brasil todo. Você sabe do que se trata? Não? Então fica ligadinho que eu vou falar disso aqui com vocês, tá bom? Vou falar também sobre um certo questionamento a um senador da República que gastou um pouquinho a mais de dinheiro. E nós vamos discutir isso aqui com vocês. Também vamos falar de ministro do Lula, uma ação do próprio governo Lula que vai mexer no imposto de renda. Tudo isso é tema que nós vamos discutir aqui nesse editorial. Então, obrigado por estar aqui conosco. Vamos debater esses temas que são muito sérios e são caros demais à sociedade brasileira. Bora lá? Vamos começar. Olha só, matéria da Gazeta Brasil. Exatamente há 7 anos atrás, vinha um evento que ia mudar a história do Brasil para sempre. O dia que mudou a Lava Jato, recordando a morte de Teori Zavascki 7 anos depois. Presta muita atenção na foto do velório, veja quem está ao lado do caixão nesse exato momento. Em janeiro de 2017, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, estava prestes a tomar decisões importantes sobre os acordos de delação premiada da Odebrecht. Entretanto, a sua atuação foi abruptamente interrompida, em 19 de janeiro daquele ano, quando o ministro morreu num acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro. Pois é. Naquele exato dia, naquele dia fatídico, o Teori Zavascki sobrevoava Paraty e o avião dele caiu. Exatamente no dia em que ele iria proferir decisões muito graves sobre as delações premiadas do acordo da Odebrecht e que nomes grandes, nomes de pessoas ali muito embranhadas na política seriam revelados. Mas, acaso do destino, não é isso? Só mais uma infeliz coincidência. O avião caiu. Você acha que é uma infeliz coincidência ou que pode ter algo a mais sobre a morte do Teori Zavascki? Pois é, as investigações nunca chegaram a uma conclusão, límpida e clara para dizer o que foi que aconteceu. E essa dúvida é uma dúvida que vai pairar na cabeça de todos os brasileiros por anos e anos a fio. Só que aí teve mais uma coincidência, e eu disse para vocês, mudou a história do Brasil por completo. Adivinha só, o Rodolfo Gatti, ele colocou aqui um comentário, só para esclarecer mesmo. Há exatos 7 anos, no dia 19 de janeiro de 2017, caiu o avião de Teori Zavascki. Seu substituto foi Alexandre de Moraes. Só isso que eu queria dizer mesmo. Pois é, o substituto de Teori Zavascki foi indicado por Temer e foi Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Como diz o Lula, o ministro que foi indicado pelo golpista, o Temer. Pois é, dali para frente, todo o roteiro da história brasileira começou a ser moldada com outra visão. Hoje, a Lava Jato foi destruída, acabada. A Lava Jato já não existe mais. A corrupção é coroada, não é mais punida e perseguida. Enfim, é o Brasil que nós temos hoje. Há 7 anos atrás, começou o declínio e essa tragédia. Enfim. Vamos lá, né? Vamos partir para outra matéria agora? Olha só. O governo Lula estuda limitar a dedução com saúde no imposto de renda. Matéria da Folha de São Paulo. Pois é, parece piada, mas não é. A área econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva estuda criar um teto para o desconto de despesas médicas no imposto de renda. A exemplo da regra existente atualmente para gastos com educação, o tema é sensível politicamente, mas técnicos do governo avaliam que a falta de um limite acaba privilegiando contribuintes com renda mais alta. Além disso, o abatimento tem sido fonte de abusos e um ralo para a arrecadação pública.
Eu fico envergonhado como algumas matérias como essa são tão, sabe, preocupadas em passar pano para o governo. Vamos ser objetivos aqui, claros aqui sobre essa situação? É o seguinte: o Estado te rouba para te dar saúde de qualidade. Ele não consegue te dar saúde de qualidade. Além de você ser explorado pelo Estado, você não consegue ter a saúde de qualidade quando você vai atrás. E chegando lá, depois que você não foi atendido, você tem que recorrer ao seu próprio dinheiro, senão você morre. Aí você paga um plano de saúde, aí você banca uma cirurgia com o seu próprio bolso, e aí, em tese, você tem o direito de deduzir isso do imposto de renda. Pois é. Só que agora o Lula quer tirar esse direito de você e quer limitar, quer pôr um teto. Tá? Eu vou cobrar muito de você. Mas se você precisar gastar mais, você não vai poder recuperar. Sabe por quê? Vamos manter a igualdade. Afinal, você está sendo privilegiado perto dos pobres, que tem que ir lá para o SUS e que não conseguem deduzir quase nada. Conversa fiada. A maioria das pessoas que hoje tem que recorrer a um plano de saúde não são pessoas ricas, não. Isso é a maior falácia e a conversa que o governo quer tentar te enfiar a goela abaixo. Mas fazer o quê, né? Pois é. Vamos lá, pessoal. Bora falar sobre um outro caso aqui. Ó. Matéria do jornal Metrópolis. Esse é senador Alexandre Luiz Giordano, do estado de São Paulo. O Ministério Público Federal pediu uma explicação do senador porque ele abasteceu, em um único dia, 3,9 mil reais só para encher o tanque. O Ministério Público Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que intime o senador Alexandre Luiz Giordano para explicar o suposto uso indevido de verba indenizatória no exercício de atividade parlamentar. Ó, o suposto uso, tá, gente? Então é só uma suposição. O senador teria realizado abastecimento no Alto Posto Mirante Limitada, ó, a propaganda ainda do posto, hein? E no Alto Posto Irmãos Miguel Limitada, também faz propaganda, no estado de São Paulo, em valores considerados pelo Ministério Público como exorbitantes e que não condizem com a necessidade da atuação parlamentar. Segundo o pedido, em ação da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o parlamentar juntou notas fiscais emitidas pelo posto, né, Alto Posto Mirante, nas datas de 19 de dezembro de 2022, no valor de R$ 3.940, e em 2 de janeiro de 2023, no valor de R$ 1.691. Gente, peraí. Que é isso, fazer uma visão deturpada? Vai que ele tem um Landau. Se você não sabe, Landau é aquele carro que parece um Opala, né? Parece um Del Rey, só que ele é gigantão. Ele faz ali a casa de 1 km por litro ou menos. E aí, mesmo se ele enchesse esse Landau com gasolina, ele queria sair de São Paulo até lá no final do Nordeste. Isso em poucos dias. E aí ele pensou, vai que eu não acho o posto de São Paulo até lá no Ceará, por exemplo. Então ele pegou um monte de garrafão, encheu e colocou na parte de trás. Se bem que para quem usa um Landau ou um Opala tem que fazer isso mesmo. Encheu de gasolina lá atrás e foi viajando. Por isso que ele abasteceu 3.900 num dia só. Gente, é o seguinte, ironia à parte, a gente sabe muito bem que esses esquemas de, sabe, gasolina, de rachadinha, de isso ou daquilo, é coisa mais do que corriqueira no Brasil. Acaba se tornando comum. É lógico, tem um princípio da presunção de inocência, ele vai ter que mostrar o que aconteceu, se foi um erro de contabilidade do posto, se não foi. Mas esse é o tipo de coisa que o brasileiro já aceita há muito tempo e, infelizmente, quer um exemplo prático? Ó, verba de campanha eleitoral, olha só. Foi o Felipe Barros que fez essa publicação. Matéria da Gazeta do Povo. Ministro de Lula, Alexandre Padilha, tem contas bloqueadas por dívida de 1,6 milhão de reais. A Justiça de São Paulo bloqueou as contas do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, por uma dívida de campanha para o governo de São Paulo, em 2014. Então, em 2014, ele participou da campanha como governador de São Paulo, candidato a governador de São Paulo. Então, a Agência Analítica de Comunicação prestou o serviço
de comunicação e marketing para ele, mas não foi paga. E ela cobra o valor de 1,65 milhão, tá? O contrato deveria ter sido pago por Padilha em 3 parcelas até outubro de 2014. A dívida foi assumida pelo diretório do PT em São Paulo e nunca pagou. Hoje a dívida atualizada já está em 1,9 milhão de reais. E aí esse valor foi bloqueado nas contas dele. E, pois é, político tendo muito dinheiro aí para fazer campanha, é muita grana que eles utilizam, né? Fica aí, sabe, esses valores absurdos aí. Vamos lá, vamos falar de outro tema aqui também, espinhoso até demais, é ideologia demais, né? Mãe é pessoa que pariu para o Ministério da Saúde. O título é esse mesmo, pode te assustar, mas é isso. Mãe é a pessoa que pariu. Postagem sobre cuidados pós-parto ignora a biologia e elimina palavras mulher e mãe. Isso do Ministério da Saúde, pessoal, tá? O Ministério da Saúde, em mais um aceno ao que se convencionou chamar de ideologia de gênero e linguagem neutra, fez uma campanha sobre cuidados pós-parto, sem mencionar as palavras mulher ou mãe, apenas o corpo de quem pariu ou a pessoa que pariu. A verdade é essa. Quando ele cita mulher, ele não fala a mãe ou a mulher, ele fala a pessoa que pariu. Para os adeptos dessa visão radical ideológica, mulheres biológicas transexuais que se identificam como homens devem ser tratadas como homens. Portanto, a mera pressuposição de que apenas mulheres possam ser mães seria uma transfobia. Então, vem cá. Deixa eu explicar esse tópico para você. Uma mulher biológica, nasceu mulher, ela resolve fazer um tratamento ou se tornar uma trans e se tornar um homem. E aí, de repente, ela, ou ele, porque agora é um homem, resolve engravidar. Aí, para eles, que são os defensores da ciência, é um homem grávido. Porque se ela se identifica como homem, biologicamente ela também é homem. Então, homem pode engravidar. Então, eu não posso falar mais o termo mãe ou mulher quando eu estou referindo a grávidas. Eu tenho que falar pessoa que pariu. Então, eu fui tentar chamar minha mulher de pessoa que pariu, eu acho que eu levei um tapa na cara. Brincadeira, isso não aconteceu não. Mas assim, eu acho ofensivo você tratar uma mulher, uma mãe, uma coisa tão bonita que é, sabe, o papel da mãe, de pessoa que pariu. Eu nunca, na minha vida, eu teria coragem de falar que a minha mãe é a pessoa que me pariu. Sabe, isso é vergonhoso. E aí mostra, sabe, o quanto a ideologia petista é arraigada dentro do governo. E aí viola claramente o princípio da impessoalidade. Ou seja, não é a ideologia de um governo que tem que ser colocada em posta. O governo não é para isso, não é para implantar ideologia de gênero ou do que mais quer que seja. O governo é para fazer políticas públicas para ajudar a população que paga impostos. É isso. No mínimo, o governo deveria ser, sabe, numa definição perfeita, um órgão que evita atrapalhar a vida das pessoas. Porque, na minha visão, o governo é um mal que muito mais atrapalha do que ajuda. Pelo menos essa é a minha visão. E você coloca no seu comentário aí se você acha justo e certo tratar o caso como a pessoa que pariu ou se você chamaria mãe e mulher. Pelo menos eu acho que eu ainda estou nessa época antiga de que chamam de mãe e de mulher. Sempre vou chamar a minha mãe de querida mãe e nada mais do que isso, tá? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.